Olá, meus amigos, meus irmãos, estamos novamente aqui para fazermos reflexão da palavra de Deus. Meus amigos, meus irmãos, muitas pessoas ditas cristãs não sabem o que é jejuar biblicamente. Elas acham que jejuar biblicamente é se abster de comidas, né? E o jejum bíblico, ele vai muito além de comida e bebida. O jejum bíblico, ele é um jejum do crente, da pessoa que professa o nome de Jesus, é um jejum permanente. Não é apenas dias, apenas 7 dias, uma semana, um mês, 40 dias. O jejum verdadeiro bíblico não é esse, um dia específico, né? Então as pessoas, por falta de conhecimento, elas se auto-sacrificam, se flagelam, dizendo que é jejum que agrada a Deus, e na verdade não é. O jejum no dicionário significa se privar de alguma coisa, se abster, né? Se desfazer, não provar aquilo, não participar daquilo. E o jejum no dicionário significa isso. E nós queremos fazer uma reflexão no livro de Isaías, capítulo 58, para você entender, né? E as pessoas às vezes falam comigo assim: você jejua? Né? Mas quando elas perguntam isso para nós, eu já percebo na mente delas, é falta de comida, eu me abster de alimentos, de coisas sólidas. Mas e a palavra de Deus? O que a palavra de Deus fala sobre o jejum? Se você professa o nome do nosso Senhor e Salvador, a sua vida tem que ser uma vida inteira de jejum. Uma vida inteira de se abster de coisas que desagradam ao nosso Deus. Então nós vamos fazer a leitura. Nesse domingo nós fizemos a reflexão da nossa igreja. A palavra que Deus nos orientou a falar foi exatamente no livro de Isaías, capítulo 58, né? E interessante que as pessoas, elas falam de Deus, buscam Deus, mas o verdadeiro jejum, elas não querem aplicar na sua vida. Elas aplicam aquele jejum externo, aquele jejum de comida, disso e daquilo. Então nós vamos fazer a leitura no capítulo 58 do livro de Isaías, no versículo 3, e vamos discorrer os outros textos, né? No próprio capítulo, os outros versículos, para você entender, meu amigo, meu irmão, você que quer viver uma vida santa, uma vida que agrada ao nosso Deus. Esse é um pequeno vídeo para você entender o que é jejum, né? O jejum bíblico, que traz resultados práticos para a nossa vida e qual agrada o nosso Deus. Vamos fazer a leitura no capítulo 58, versículo 3. Diz assim, dizendo: por que jejuamos nós, e tu não atentas para isso? Por que afligimos as nossas almas, e tu não o sabes? Eis que no dia em que jejuais, achai o vosso próprio contentamento, e requereis todo o vosso trabalho. Em outras palavras, esse jejum, meus amigos, meus irmãos, o povo estava reclamando, dizendo que não tinha um resultado, que eles não estavam vendo o resultado de Deus na vida deles. Aí o próprio Deus, aqui no próprio versículo, falando que quando eles estavam fazendo aquele jejum, eles estavam fazendo para satisfazer a eles mesmos. Como diz aqui: achais o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho, né? E no versículo 5, nosso Deus, ele dá a resposta. Aliás, no versículo 6, mas eu vou ler o 5 para você entender o versículo 6, né? Diz assim o versículo 5: seria este o jejum que eu escolhi, que o homem um dia aflige a sua alma, que inclines a sua cabeça como junco, e estenda debaixo de si saco e cinza? Chamarias tu a este jejum e dia aprazível ao Senhor? Como eu já expliquei anteriormente, será que eu tenho que tirar um dia apenas? Aquele dia que eu vou ficar, né, como junco? Alguém da nossa igreja perguntou: o que é junco? Junco é um vegetal que ele balança, né? Ele é flexível, ele balança. Inclina a sua cabeça
e depois fica aquela cara, por exemplo, aqui na Quaresma, né, as pessoas aprontam o dia de carnaval e quer se abster de comidas, não come isso, não come aquilo. E Deus está falando, será que é esse tipo de jejum que eu escolhi? Aí no versículo 6 ele dá a resposta. Diz assim, porventura não é este o jejum que escolhi? Que solte as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes livres os oprimidos e despedaças todo o jugo? Então a palavra de Deus está falando assim, o verdadeiro jejum é quando você tira a impiedade, o pecado da sua vida. Quando você tira aquilo que está te ligando, ligaduras. O pecado, às vezes as pessoas têm pecado que está ligado àquela pessoa. Tira essas ligaduras da impiedade. Já é um jejum. Que desfaça as ataduras do jugo. Tira o jugo que está preso em você. O pecado, pornografia, pecado do seu gênio forte, pecado da mentira, o pecado do adultério, da lascívia, pornografia, internet, muitas coisas, meus amigos. Esse é o jejum que agrada a Deus. Nós explicamos na nossa igreja. Então o nosso jejum é permanentemente. O nosso jejum bíblico é o jejum que estamos sempre nos abstendo daquilo que desagrada o nosso Deus. E aí no versículo 8, quando nós fazemos isso, tiramos isso, esse tipo de jejum, olha o que nosso Deus nos promete. Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá, gritarás, e ele dirá, eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar iniquamente. Essa semana uma pessoa falando, eu sou cristão, sou tal igreja, mas na minha casa está assim assado. Eu tenho um filho que está, já vi ele tentando se matar, minha esposa está assim. E aí vem na minha mente, quando você é luz, lá na casa dele está trevas. Quando nós obedecemos, nós fazemos um verdadeiro jejum, nós somos luz na nossa família. E aonde a luz está, as trevas não prevalecem. Então, meus amigos, meus irmãos, a própria palavra está dizendo, né, que a luz, né, ela vai vir como uma alva, como o sol nascendo, vai brilhando, 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 até ficar sol perfeito. E a tua cura apressadamente brotará, aquilo que está doente, aquilo que está necrosado na sua vida. A palavra de Deus fala que quando eu faço isso, vai vir todas essas bênçãos maravilhosas na nossa vida. Então eu gostaria que através desse pequeno vídeo você fizesse o jejum. Não o jejum de apenas uma semana, 40 dias. Escolhesse apenas um dia determinado, mas que todo dia você fizesse o jejum. Eu gostaria que você refletisse sobre isso.